Fala comigo, estudante. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, e o nosso desafio continua. Nos últimos alinhamentos, para quando a visita acontecesse, os conflitos fossem resolvidos, Paulo coloca alguns parâmetros diante da igreja. E o primeiro deles é a questão de testemunhas serem necessárias. Ele queria, como continua sendo importante hoje, ter mais de uma versão da história. Muitas vezes, quando nós paramos para conversar com alguém, sentamos para resolver alguma questão, nós ouvimos uma das partes, ficamos horrorizados, já com um decreto ali, já com uma opinião, já com um parecer, ficamos horrorizados com a outra pessoa, só que às vezes nós paramos para conversar com a outra parte envolvida e a história não é tão bem assim como a primeira parte nos informou. Então, ele, bobo que não era, diz: tudo que nós formos tratar, vou precisar de pelo menos 2 ou 3 testemunhas. E por mais que hoje a gente não use esse sistema assim tão na prática, é muito importante que a gente escute, possamos ser bons ouvintes. E eu falo nós, não necessariamente líderes, mas de tempo em tempo pode ser que nós tenhamos que nos colocar entre um conflito entre uma pessoa e outra, agir como pacificadores. É muito importante que a gente, com muita atenção, escute as versões disponíveis sobre o evento, sobre o conflito. Depois ele diz um pouco sobre o princípio da imparcialidade. Todos que falhassem, todos que tivessem cometido algum tipo de infração, tivessem prejudicado a igreja, seriam abordados. Ele disse que ninguém escaparia, todos teriam que ir na salinha conversar com ele. Isso é muito importante, porque talvez nós vamos deixando de lado algumas questões e quando nós paramos para ver, a situação se agravou ao ponto de não ser mais possível controlar ou reverter. Depois disso, ele fala sobre a necessidade do autoexame. Ele iria se colocar na posição de um avaliador, de um juiz, de uma autoridade para poder cuidar de algumas questões, mas mais importante do que o parecer dele, o exame dele, a análise dele, é a nossa autoavaliação. Com sinceridade, nós vamos orar, pedir a Deus que nos dê condições de sondar o nosso coração para percebermos. Porque se não houver esse reconhecimento, é muito difícil acontecer qualquer tipo de progresso. Independente se for o apóstolo Paulo sentado na sua frente. Se nós não chegarmos a uma conclusão pessoal, individual, que falhamos, que precisamos de ajuda, que tropeçamos, nós não teremos nenhum tipo de aproveitamento. Depois, em último lugar, ele coloca muito claro aqui qual o objetivo desses diálogos, dessas conversas, dessas reuniões. Ele coloca de um lado edificação e de outro destruição. E talvez o que muitas pessoas têm em mente quando são abordadas por algum líder de alguma igreja ou por um outro irmão, elas pensam nesse aspecto de destruição. Ah, essa pessoa agora vai acabar comigo. Ih, a casa caiu. Vai me botar para fora da igreja. Só que não é esse o ponto. Todo diálogo visa a restauração. Todo diálogo deve visar a edificação, o fortalecimento, o crescimento de um cristão, independente se ele falhou ou não. E aí nós precisamos nos desarmar nesse sentido, principalmente a pessoa que cometeu algum tipo de erro, algum pecado. Essa visão, infelizmente, é a que predomina, que faz a pessoa se fechar, colocar várias barreiras e muitas vezes não querer nem conversar, por ter essa compreensão equivocada do propósito de uma reunião, um momento de diálogo para conversar, como o que Paulo está propondo aqui. Não é destruição o propósito, pelo contrário, é edificação. E ele conclui essa carta, uma carta muito especial, com muitas verdades importantes, falando sobre a necessidade de aperfeiçoamento. Independente se eles já tivessem tido um progresso entre a primeira e a segunda carta, ele queria mais. Depois disso, um consolo mútuo, a igreja devia se encorajar, se animar, se consolar e depois buscar a unidade e a paz. Observe que ele começa a carta falando sobre isso, a primeira carta ele fala sobre essas questões,
E agora ele termina a segunda carta trocando novamente nessa pauta, o mesmo modo de pensar e buscar a paz. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio e nos faça lembrar de todos os princípios importantes que nós vimos aqui nessa carta.